Para compreendermos as Escrituras, vamos estar estudando a carta aos Hebreus, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Ora, essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Nós agora estamos aqui percebendo que o autor aos Hebreus está fazendo uma distinção entre um sumo sacerdote que ministra da terra, com uma interpretação terrena, com estudos, pesquisas, muita leitura, que formaria uma classe especial, uma classe superior de entendidos da Torá, da lei de Deus. Alguns que dominariam um conhecimento de Deus e agiriam então como sacerdotes. Somente eles, somente essa classe específica, separada, compreenderia todas as palavras e o povo teria que ir frequentar a sua reunião, o seu estudo, para aprender alguma coisa. Então, este era um sacerdócio terreno em um tabernáculo terreno. Ele ficava da terra, estudando e buscando aprender alguma coisa a mais, até mesmo o domínio, o controle da interpretação correta, que foi posteriormente usado por outra igreja, por outra corrente, essa interpretação restrita aos seus estudiosos, aos seus escribas, as pessoas que viviam para estudar a lei, a Torá, a Bíblia, a palavra de Deus, e eles dominavam o conhecimento de Deus e eles é que ensinavam para o povo. Agora não é mais assim. Agora, Jesus é este sumo sacerdote. Ele foi aos céus, ele subiu aos céus, foi recebido, venceu, foi coroado, assentou-se à direita do Pai, recebeu o dom, recebeu o Espírito Santo, recebeu a promessa, a herança e compartilhou conosco, derramou dos céus. Então ele agora passa a ser um sumo sacerdote que ensina lá dos céus, ao lado de Deus, diretamente mandando o Espírito Santo para falar com todo o povo. Por isso, o batismo com o Espírito Santo foi para todo o povo reunido ali no dia de Pentecostes, no cenáculo. Não foi só para os apóstolos, não foi só para alguns ungidos, não foi para os que tinham algum cargo para manter a preeminência e a liderança, para todos. Então, ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O homem restringe, o homem cria instituições, administrações humanas com cargos, com posições. Aqui o Senhor resolveu derramar o Espírito Santo sobre todos. Não tem mais o Moisés, o líder, não tem mais o separado, não tem mais o do cargo de ensino, o escriba. Quem é o escriba entre vós? Quem é o que vai ensinar? Vocês não precisam mais disso. Agora o Espírito Santo é quem vai ensinar a todos, através do sacerdócio de Cristo, dos céus, derramando o Espírito Santo sobre toda a carne. Essa é a vontade de Deus, que muitos que já criaram algumas instituições, denominações, com nome, com necessidade de estar sustentando um grande número de funcionários para estar em funcionamento, registros e impostos e outras obrigações,
estes não querem, não podem viver dessa forma. Resistem a essa liberdade do Messias chegar, vou ensinar tudo, vou libertar vocês, vocês vão conhecer, aprender direto de Deus, todos serão cheios do Espírito Santo e vão pregar o Evangelho na unção, na revelação do Espírito Santo. Isso faria com que a denominação fugisse do controle da liderança. E nós vimos que Jesus saiu da Judéia por causa desta liderança judaica que controlava o templo, o comércio, a venda, o salário, o cargo, todas as finanças. Era uma empresa. Então Jesus vai para Galiléia, onde tem uma mulher no poço, onde é livre, onde é de graça, não tem comércio, não tem superior, não tem cargo, ela pode ouvir, ela pode fazer perguntas, ela pode ir na cidade, chamar o povo para ouvir Jesus, para também comprovarem que ele é o Messias, e não tem ninguém ali ameaçando o Messias, porque ele está estragando o comércio da sua religião, a venda de algum produto religioso, ou o domínio da situação, o domínio da crença, o controle do que se pode falar, do que se pode crer, do que se deve oferecer como dom, como oferta lá no templo, para manter um templo, manter um tabernáculo, manter uma estrutura instituída, uma estrutura humana. Então, nós vemos que este sumo sacerdócio de Jesus, ele é no Espírito, é na liberdade, é na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vamos então seguir aqui o capítulo 8, que nos fala tudo isso, que estamos aqui falando de acordo com a palavra de Deus. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, pois isso era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, num sumo sacerdócio terreno, tínhamos um relacionamento com Deus, intermediado pelo sumo sacerdote. O homem oferecia de acordo com os seus pecados, com a sua condição financeira, um relacionamento com Deus de misericórdia, de perdão, oferecendo tanto dons como sacrifícios, como ofertas pelo pecado, ofertas de sangue, oferta de animais, oferta de alguma outra coisa, algum outro utensílio, como dons e como sacrifícios. E assim o sacerdote, o sumo sacerdote, realizava essa tarefa, este relacionamento do homem, da família que ia até o templo ou até o tabernáculo para apresentar diante de Deus, apresentar-se, pedir perdão, clamar e oferecer o sacrifício, o dom, a oferta. O sumo sacerdote é quem levava até o altar, entregava a Deus, fazendo este papel de intermediário, e traria também uma mensagem dos céus, interpretando as Escrituras, fazendo o povo compreender as Escrituras. Mas agora, Jesus, diz aqui o versículo 5, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído. Então, como nós tínhamos Moisés neste tabernáculo, posteriormente Salomão, sacerdotes também, lá no templo, construído por Salomão, nós vemos que agora existem as coisas celestes. O santuário agora está no céu. Templo, só se for o templo celestial, onde Jesus está. Ele é o sumo sacerdote do templo
celestial. Não temos mais templo terreno. Nós temos casa de oração, nós temos locais onde nos reunimos para orar, salões, nós temos casas, principalmente nos dias dos apóstolos. Você não vai encontrar as igrejas iniciais, Éfeso, você não vai ver os filipenses, você não vai ver os coríntios, nem romanos, nem ninguém falando em oferta para se construir templo. Havia oferta para os obreiros, havia oferta para os pobres, havia oferta quando havia fome, quando havia alguma catástrofe, e oferta para os missionários. Então não tinha nenhum projeto de se chegar em uma cidade e construir um templo. Não havia mais essa necessidade. O templo foi destruído, seria destruído, eles já esperavam por isso. Nós somos o templo onde o Espírito Santo vem habitar. Nós é que temos que ter a palavra. Jesus é o sumo sacerdote e nos dá a palavra através do Espírito Santo, nos revela. Não há construção, não há campanha financeira para ampliação de templo, para construção do templo, de maneira nenhuma. Santuário agora é o santuário celeste. É de lá, à direita do Pai, de onde Jesus nos dá o Espírito Santo e fala conosco. Ele também é em espírito, ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. De que outra forma ele poderia cumprir essa palavra, senão através do Espírito? Ele em espírito. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, estamos falando a mesma coisa. Então, lá do templo celestial, ele vem até nós. Se nós formos nos reunir, nós vamos nos reunir em um quarto, em uma sala, em um cômodo, em um cenáculo. Lá no templo que houvesse, havia ainda ali os átrios do templo de Jerusalém, eles iam até lá. Mas eles não tinham nenhuma orientação, nenhuma direção dos apóstolos, ou de Deus, ou de Jesus, ou dos anjos, ou de quem quer que fosse, dos céus, para que se edificasse pedra sobre pedra, de santuário, de templo terreno. Um santuário já estava erguido no céu, Jesus já estava naquele santuário. E nós caminhávamos, a igreja primitiva caminhava para este santuário, não feito por mãos humanas, onde Deus habita, onde Jesus habita. E nós não faríamos nada disso aqui na terra. Então isso que Moisés aqui fazia, ele recebia como uma figura das coisas celestiais. O templo lá de Jerusalém, que foi destruído, que não existe mais, existe apenas uma parte dele chamada de Muro das Lamentações, era uma figura. Para aqueles dias quiseram fazer como uma figura, mas hoje sem valor. O que vale é caminharmos para a Nova Jerusalém, para o templo de Deus, da glória de Deus, o templo eterno, o templo não feito por mãos humanas, que Deus não vai habitar em coisas feitas por mãos humanas. Ele habita em nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele habita conosco, nós somos o templo aqui na terra e devemos estar sempre cheios do Espírito Santo, da glória de Deus em nossas vidas. E diz assim a palavra de Deus: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Essa segunda casa é a casa do Espírito Santo. Somos nós é que podemos ser esta casa. O Espírito Santo pode habitar em nós, pode se mover aqui junto conosco, na nossa mente, na nossa boca, nos nossos gestos, nas nossas emoções. Ele está realmente habitando de verdade dentro de nós. Ele realmente fala, nos usa,
e temos essa comunhão, essa intimidade, somos um, estamos juntos, trabalhando, falando aqui, ensinando, vamos aqui interpretando, ministrando nesse mover do Espírito Santo. Então essa é a segunda, essa é a casa de Deus aqui na terra, estabelecida agora pelo Espírito Santo de Deus. A primeira teve a sua utilidade, teve o seu momento, mas já era passageira. Já foi feita com esse intuito de conduzir a segunda, de passar, para que viesse o que é mais excelente. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então nós vamos aqui observando que mesmo a promessa de conhecer a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus, era uma promessa. Viver com Deus, andar com Deus como andou Enoque, ser o povo de Deus, sermos filhos de Deus, era uma promessa. Mas agora a promessa em Jesus, ela é superior, são promessas superiores. Ela já começa com a habitação de Deus em nós através do Espírito Santo para todos, não só para Moisés, como ele disse, oxalá Deus desse o Espírito Santo para todo o povo. Eu não teria esse trabalho, eu não teria essa dificuldade, porque o povo não entende as coisas de Deus. Eu recebi o Espírito de Deus, Moisés recebeu, Moisés tentava ensinar e o povo não compreendia, o povo duro, dura cerviz, duro coração, duro para o entendimento da diferença entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, as coisas da carne, as coisas do Espírito, não entendiam. Então o próprio Moisés já invocava o dia do Messias, quando o Messias sim derramaria o Espírito Santo, como se viu o Espírito da promessa. Então superiores promessas em Jesus. Jesus batizaria com o Espírito Santo. Essa é a primeira promessa superior. Aqui já há toda a superioridade. É você poder ter a palavra de Deus dentro de você, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, com a palavra, ele próprio sendo a palavra, e te inspirando, te falando, te mostrando a palavra, dizendo a palavra, ele próprio. Então é este tabernáculo, este templo onde habita Deus, esta promessa superior e as promessas superiores, todas elas em Jesus, com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Realmente o próprio Moisés reconheceu quantos defeitos haviam naquele povo caminhando pelo deserto para ele levá-lo à terra prometida, um povo duro, um povo que não entendia a palavra, não compreendia a divisão, a diferença entre a alma, o espírito, o corpo, as coisas de Deus, a vontade de Deus, não conseguiam discernir. Mas agora, pelo Espírito Santo derramado sobre nós, o Espírito da promessa, então agora nós podemos amar a Deus, entender a vontade de Deus, agradar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, anunciar o Evangelho a toda criatura, porque vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, realmente, o nosso trabalho é avançar, sendo testemunha, é levar essa palavra a quem ainda não conhece, para que todos sejam batizados com o Espírito Santo, recebam o dom do Espírito Santo. E por onde andarmos e encontrarmos pessoas oprimidas, pessoas desanimadas, sofrendo, pessoas caídas à beira do caminho, essa palavra, essa unção, essa ação do Espírito Santo, essa verdade vai curar, vai levantar essas pessoas, vai transformar este mundo, transformando a humanidade, na humanidade realmente vivendo de acordo com a promessa, a palavra de Deus, a vontade de Deus para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que você seja batizado com o Espírito Santo, receba Jesus, e esse receba Jesus é realmente Jesus vir morar dentro de você pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.